Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós leremos, meus irmãos, dos versos de 1 a 12. Hoje daremos uma pausa na nossa série de exposições na carta aos Colossenses. Esse texto tem me marcado também por conta das exposições lá em Abreu e Lima, e eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos um pouco de algumas verdades aqui deste texto. Diz assim a Escritura, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 1 a 12. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, que grande privilégio nos concedes nesta noite de podermos meditar na Tua Palavra. Nós já entoamos louvores a Ti, confessamos os nossos pecados, já suplicamos ao Senhor, usufruindo assim do privilégio da comunhão, do culto, este encontro tão precioso do Senhor conosco. Agora, Senhor, nós calamos as nossas vozes para ouvir a Tua voz. Tem misericórdia do ministro externo, que sou eu. Usa, ó Deus, o ministro interno, que é o Espírito Santo, a fim de que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações e todos daqui saiamos edificados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida cristã precisa ter sentido, precisa ter rumo. E Jesus sabia desta necessidade quando chamou para si seguidores. Em muitas ocasiões, o próprio Senhor Jesus abordou pessoas, em outras ocasiões elas mesmas quiseram segui-lo diante da fama e das palavras de Jesus, do seu ensino, se sentiram atraídas a estarem com ele. Independentemente de terem sido chamadas ou de decidirem seguir a Jesus, o que nós sabemos é que Jesus deixou muito claro que o caminho para ser seu seguidor era um caminho de renúncia, de sofrimento e de uma vida focada numa missão, num propósito. Neste mesmo Evangelho de Lucas, nós vemos em algumas ocasiões pessoas decididas a seguirem a Jesus, mas não estavam dispostas a serem discípulos radicais dele. E nós temos, irmãos, na realidade da nossa igreja evangélica no país e também próximo a nós, vivido também o mesmo desafio de sermos cristãos radicais. E cada vez mais que o retorno do Senhor se aproxima, mais será requerido de nós uma postura de comprometimento
com ele e automaticamente de renúncia a tudo que tira o foco dele. Essa sempre foi uma realidade para os cristãos no primeiro século e também deve ser uma realidade para todos aqueles que querem ser, de fato, seguidores de Jesus. No texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar o nosso Senhor lidando com um grupo diferente do grupo com quem ele lidava constantemente. Os irmãos devem lembrar que Jesus andava com um corpo de apóstolos, né, os seus emissários, que posteriormente seriam enviados, e que esses 12 estavam ali presentes com o Salvador o tempo todo. Eles comiam com Jesus, dormiam com Jesus, aprendiam com Jesus, eram corrigidos, exortados por Jesus. E agora nós vemos Jesus ampliando um pouco mais o leque, porque pelo menos haviam 3 grupos importantes que estavam sempre próximos ao Salvador. O primeiro é o grupo dos apóstolos, é o que eu falei agora há pouco. Havia também os discípulos, a que Jesus designa 70, mas havia também a multidão que muitas vezes se sentia atraída por ele, a mesma multidão que depois pedia a sua condenação. Curiosamente, se havia entre a multidão pessoas que quiseram que Jesus fosse crucificado, havia também entre aqueles que se diziam discípulos e, infelizmente, também houve também entre os discípulos, os apóstolos, aqueles que também abandonaram o Salvador na hora mais importante, a hora do sofrimento. Apenas o apóstolo João permaneceu com ele e algumas das mulheres que estavam ali presentes. A questão é que Jesus precisava preparar estas pessoas e elas precisavam entender a importância do seu ministério, em especial a urgência do seu ministério. E sobre essa questão eu refleti hoje pela manhã e tenho refletido também como o tempo voa. Se você ainda não percebeu, nós já estamos entrando no último quadrimestre do ano, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Você sabe que dezembro já morreu, né? Dezembro é o mês que já começa morto, porque todo mundo já está atolado de tarefas em dezembro, né? É um mês assim que a gente procura nem marcar muitos compromissos, porque é aquele mês que puxa a gente assim, a vida fica mais acelerada e ele passa voando. Mas nós já estamos chegando ao final de 2025. Isso é, sim, impressionante. Dizem alguns cientistas que o tempo está passando mais rápido mesmo. Eu não sei argumentar a respeito disso, porque para nós tempo sempre foi tempo, né? Mas alguns dizem assim, aumentou 1 milésimo de não sei o quê. Dizem que não faz diferença, mas quando junta aí faz uma diferença danada. Eu não sei se é verdade ou não, se é ciência ou não, mas não sei vocês, eu tenho sentido o tempo correr assim aceleradamente. Os dias estão passando de forma muito rápida. E, como a gente costuma dizer, tempo é ouro, né? A gente precisa saber investir muito bem o nosso tempo. Ontem eu não comentei com ele, viu, Carlos? Não comentei com você, mas ontem eu estava conversando com um rapaz lá em Abreu Lima, um visitante, que tocou bateria com a gente. E aí eu disse assim, rapaz, a gente vai ajeitar o som daqui de Abreu, vai pendurar e tal. Inclusive o nosso técnico de som está lá atrás, aquele ali. Eu disse, quem é? Aí ele disse, aquele coroa ali. Você, coroa. Coroa. Aí eu pensei assim, ora, a gente tem praticamente a mesma idade, né? E alguém já disse para mim, o coroa aqui. Uma vez eu estava em casa e ainda morava aqui em Rio Doce, né? Faz um tempinho, 6 anos. Um rapaz parou na moto procurando o endereço. Aí, enquanto ele estava perguntando, meio perdido, eu disse, rapaz, é fulano, mora ali. Aí ele disse no telefone, fulano, o coroa aqui já me disse. Aí quando ele ligou, eu disse, espera aí, meu amigo, coroa? E eu nem tinha nem essa barba branca toda ainda. É o velho da balança. Irmãos, o tempo voa rapidinho e a gente vai sentindo assim a coisa acontecendo, as mudanças no nosso corpo,
É claro que a gente também é mais capaz de observar nos outros, né? Sabe, isso como fulano envelheceu. Rapaz, aquele ator, olha como ele está velho. Você já deve ter dito isso, né? Nunca mais apareceu na televisão, estava na geladeira. De repente, quando aparece, fulano. Essa semana parece que Fátima Bernardes postou um vídeo no Instagram fazendo a maquiagem. E um monte de gente assim, meu Deus, como ela está velha. Não devia aparecer assim. Olha, é a realidade da vida. O irreal é como ela parece maquiada. A realidade é que a lei da gravidade é para todo mundo e a bochechinha dela está caindo. E a gente que viu na televisão ela tão jovem lá, vai ver velha. E só fica velho quem está vivo. Mas o tempo assim é implacável. Meus irmãos, Jesus é o Senhor do tempo. E Ele administrava o tempo de uma forma assim extraordinária. Jesus sabia que tinha pouco tempo aqui na terra. Não porque Ele tinha simplesmente pouco tempo, mas porque o Pai havia determinado na administração da redenção um tempo determinado. Ele teve 30 anos de vida, mais 3 de ministério, 33 anos contando tudo, né? Vida e ministério. Um tempo muito curto. E Jesus também está agora alertando os seus discípulos e também a mim e a você, que o tempo que nós temos nesta vida, sem importar a idade que você tenha, quer você seja jovem, quer você seja coroa, ou quer você seja coroão, porque agora tem um novo coroão, né? Um novo estilo aí, que é para não chamar mais ninguém de velho, é o coroão. Seja em que faixa etária você estiver, há uma realidade absoluta e inegável. Nós não temos todo o tempo que nós imaginamos. A Bíblia diz que nós somos como a erva, que pela manhã é plantado e à tarde logo seca e murcha. Salmista Moisés, no Salmo 90, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, mas nós como homens, nós passamos, na verdade ele diz, nós voamos. E assim é a realidade da vida. Ora, se eu dissesse para você, e não estou afirmando, tá? Não é profetada não, que você vai ter uma semana de vida, o que é que você faria? 2 dias de vida, o que é que você faria? Jesus está alertando aqui os seus discípulos a entenderem a urgência da missão e a necessidade de se viver em missão. Nós temos uma grande missão na vida, e essa não tem a ver com vocação particular, mas é uma vocação geral que Deus deu a todos os crentes. A nossa missão é glorificar a Deus e desfrutar da graça de Deus, da vida com Deus para sempre. Seja fazendo o que você fizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus quer inculcar agora na mente dos apóstolos, e em especial dos discípulos, a urgência, a importância deles entenderem que estão em missão. E eu e você também precisamos entender que estamos em missão. E estar em missão não é estar numa viagem missionária da igreja. Estar em missão não é estar num evento evangelístico da igreja. Se você é crente e está vivo, você está em missão. E se você não está cumprindo a missão, você está descumprindo a missão. Está fora da vocação daquele que te arregimentou. Porque quando você foi chamado para a salvação, você também foi chamado para ser um militante espiritual, alguém que trava batalhas por uma causa, que tem uma bandeira e que tem um propósito: glorificar a Deus e anunciar as boas novas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que nós vamos cumprir esta missão?
eu quero expor para os irmãos e fazer aplicações breves de como nós podemos fazer isso. O texto nos diz, no verso 10, permaneça com sua Bíblia aberta, que o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Deixa eu aplicar aqui algo muito objetivo para cada um dos irmãos. Não é à toa que Jesus mandou. Primeiro que Jesus formou um grupo de 70. 70 é um número muito expressivo na Bíblia. Os 70 anciãos que acompanharam Moisés. Há muitos 70 na Bíblia, você pode depois pesquisar. Mas o foco maior é o fato de Jesus tê-los enviado de 2 em 2. Isso aqui, irmãos, nos mostra a importância de nós não andarmos sozinhos. E que a missão que Deus nos deu, ela não é uma missão solo. É um trabalho em equipe. E quando nós pensamos num grupo de 2, em duplas, automaticamente nós lembramos aquele texto de Eclesiastes que nos diz assim: melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta. Ai, porém, do que estiver só. Eu sei que se usa muito esse texto para casamento, mas esse texto tem mais o propósito de falar da amizade, da caminhada cristã, do que de relacionamento conjugal em si. Jesus diz: se um estiver com frio, o outro lhe aquentará. Ai, porém, do que estiver só. A caminhada cristã, irmãos, é uma caminhada onde nós entendemos a importância do outro. Nós não sabemos como Jesus escolheu. Talvez, se nós fôssemos aqui escolher as duplas, nós escolheríamos por afinidade, não é verdade? Geralmente nós temos esse costume de estarmos perto de pessoas com quem nós temos afinidade. E não há nenhum problema nisso, temos afinidade. A questão é que as nossas afinidades não são mais importantes do que, ou não é mais importante do que a nossa irmandade. Há algo que nos liga um ao outro que é maior do que as nossas concordâncias secundárias. É uma concordância maior. Eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Irmãos, isto aqui que Jesus está nos ensinando é contracultural e é contra a nossa natureza, porque nós fomos ensinados de que nós devemos ter a proeminência, o protagonismo. Mas o Evangelho nos ensina que o nosso irmão é tão importante quanto eu sou importante. E que, na verdade, o Evangelho é tão constrangedor que me ensina a considerar o meu irmão superior a mim mesmo. Isso é loucura para este mundo. Neste mundo natural, neste mundo perverso, as pessoas querem subir nas outras, pisar nas pessoas, para poderem aparecer, para poderem se autoafirmar. Mas no Evangelho, a gente aprende que somos todos iguais diante de Deus, mas que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo e que eu devo procurar ter o meu irmão em uma estima tão alta que eu devo considerá-lo até mesmo superior a mim mesmo. Só o Evangelho nos ensina isso. Se eu e você queremos cumprir a missão que Deus nos deu neste mundo, nós precisamos entender a importância do nosso próximo, a importância do nosso irmão, a importância de termos alguém a quem nós prestamos contas da nossa vida, pararmos de viver na superfície da vida cristã e termos pessoas com quem nós podemos contar, gente para desabafar, gente que possa ouvir as nossas dores, os nossos dilemas, gente que possa chorar conosco e se alegrar conosco. E, meus irmãos, o ambiente mais confiável, mais agradável, mais estimulante para nós deixarmos a vida de solidão
que por muitas vezes, por causa da maldade deste mundo, nós preferimos, este ambiente é a igreja. Porque aqui nós entendemos que não somos melhores do que ninguém. Aqui nós somos todos iguais, pecadores, alcançados pela graça. Agora, pela tarde, na escola bíblica, nós estávamos falando sobre esta questão da humildade, né? Eu estava lembrando, junto com os irmãos, o texto que Miqueias diz assim: Ele te declarou como deves andar, ó homem, que ames a justiça, que pratiques a misericórdia e vivas humildemente diante do Senhor teu Deus. Meus irmãos, quando nós entendemos quem somos, a nossa natureza, e reconhecemos de fato, por meio de um exame acurado e também realista, quem nós somos, nós jamais olhamos para o nosso irmão como se ele fosse inferior a nós. Ainda que ele falhe, ainda que ele falte, ainda que ele peque, eu sou tão pecador quanto o meu irmão. E, mais uma vez, eu não podia deixar de lembrar do irmão do filho pródigo. Isso me tem assim perturbado a mente, esse texto. Como é possível alguém não se alegrar com o irmão que volta, não é verdade? Fez o que fez, aprontou o que aprontou. Mas o problema do irmão que estava em casa é que ele não tinha o mesmo reconhecimento. E o pai diz: filho, você está sempre comigo. Estou sempre perto. Mas ele preferia dizer assim: eu não sou como aquele teu filho que fez isso, fez aquilo e aquilo outro. Haviam então 2 filhos pródigos, né? O de fora e o de dentro. E um pai gracioso que abraçou os 2 e disse: eu sou pai de todo aquele que é humilde, que reconhece que é pecador, que reconhece que é filho, não pelo mérito, mas pela graça. Ah, meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós nos desarmamos diante das diferenças. Somos tão diferentes uns dos outros, não é verdade? Histórias diferentes, temperamentos diferentes. Ah, mas eu não sou feito fulano. Fulano é assim, mas você é daquele outro jeito. E Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. É por isso que antes da gente olhar para o cisco no olho do nosso irmão, a gente vê o quê? A trave. Você pode não pecar naquele assunto, mas você peca em outro assunto. Mas geralmente a gente costuma falar daquele assunto, porque aquele assunto a gente está resolvido. Eu dei esse exemplo na sala hoje. Diz assim: os irmãos só chegam atrasados, é porque você chega cedo. Que bom, continue chegando cedo, e é importante que todo mundo chegue cedo. Amém? Mas você não peca na pontualidade, mas às vezes peca na língua, falando de quem não chegou. Você percebe? Aí eu estou falando da sua língua porque eu não tenho muito problema com a língua. Então, às vezes, a nossa preocupação não é com a santidade do irmão, para que ele se corrija. É só o nosso desejo de arrotar a nossa perfeição, que nós não temos. Porque não pecamos em uma coisa, mas pecamos em outras. Aí o apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Vão de 2 em 2. Pare de andar sozinho. Compartilhe sua vida com alguém. Você nem é tão pior, nem tão melhor. Mas não ande sozinho. A pior coisa da vida cristã é a caminhada sozinho. Nem Jesus, irmãos, ficou sozinho. Você já pensou nisso? Jesus tinha sempre gente ao lado dele. Ele é Deus, soberano. Não precisava de nada nem de ninguém. Mas Jesus tinha gente ao lado dele o tempo todo. E no último momento que ele estava na cruz, ao lado ainda dos ladrões, ele se queixou de não ter o Pai ao lado. Mas às vezes nós achamos que podemos andar sozinhos. Vão de 2 em 2. Sozinho é muito difícil.
Sozinho quando a gente cai, não tem ninguém para olhar por nós. Sozinho quando o outro cai, não tem ninguém que o levante. Deus não nos chamou para uma carreira assim, para uma jornada sozinhos. Ele nos colocou num lugar onde nós podemos dar as mãos, nos abraçar, compartilhar as nossas dores, as nossas alegrias. É por isso que os grupos pequenos são tão importantes. Por isso que é tão bom poder compartilhar a vida com os irmãos, as lutas, as vitórias. Às vezes a gente até já sabe qual o pedido de oração do irmão, da irmã, mas é bom ouvir. É bom ouvir de novo, para a gente poder caminhar junto. É bom poder chegar numa semana no grupo e dizer assim: irmão fulano, como é que está aquele seu parente? Eu orei por ele durante a semana. Depois Jesus diz assim, verso 2: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, Jesus aqui nos ensina a importância da oração. E eu queria que você entendesse o seguinte: a oração aqui não é apenas para preceder o momento da evangelização. A oração aqui precede a missão. Isso eu falo no sentido de que todos os dias nós estamos em missão. Amanhã, quando você acordar pela manhã, você é um missionário. Você não é mais um funcionário da sua empresa. Você é um missionário que está trabalhando em tal e tal empresa. Você não é como mais um. Você é um embaixador de Cristo naquele local, cumprindo as suas tarefas, mas fazendo tudo para a glória de Deus e dando a Deus toda a glória. Agora, se nós saímos pela manhã para trabalhar e não nos preparamos espiritualmente, aí nós saímos desarmados. Jesus disse para os seus discípulos assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Ficai em Jerusalém. Os apóstolos ficaram junto com as mulheres. E o texto diz que antes do Espírito Santo ser derramado sobre eles, a igreja encontrava-se reunida em oração. A oração precede a missão. Por isso, em nome de Jesus, ore sem cessar. E ore também rogando a Deus que vá adiante de você. Peça ao Senhor que abra as portas das oportunidades para que você possa exalar o bom perfume de Cristo, para que você possa falar do amor de Deus. Não acredite nessa história de que as pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Fale de Jesus em tempo e fora de tempo. O Senhor tem nos dado oportunidades das mais diversas. Seja alguém que exala o bom perfume de Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, o verso 3 nos ensina que a vida cristã é uma vida de muitos perigos. Observe aí o verso 3. Vamos ler todos juntos? Ide. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vocês sabem bem que essa ilustração aqui é muito simples de entender. Os lobos vorazes representam aqui o mundo que é hostil à vontade de Deus. E nós somos como cordeiros. Você veja que é uma expressão curiosa, né? Porque o cordeiro é um animal mais doce que tem. É um animal assim que não tem maldade, não tem muito poder de reação. Se nós lembrarmos, por exemplo, como a Bíblia nos compara, né, como o rebanho de Deus, que a igreja é o rebanho de Deus, lembramos lá do Salmo 23, onde o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para junto das águas de descanso. Você já pensou a respeito disso? Que as ovelhas, por conta da pelugem, né, elas não têm condição nem mesmo de se protegerem. Era necessário que o pastor fosse guiando para as águas, mas não para quaisquer águas, mas para as águas tranquilas, porque as ovelhas não eram capazes nem mesmo de discernir se aquelas águas eram perigosas ou não. Era necessário que o pastor conduzisse. Meus irmãos, o povo de Deus, a igreja de Deus,
é o povo mais fácil de se maltratar. É o povo mais fácil de se maltratar. Isso, biblicamente falando, como nós estamos afirmando aqui, historicamente falando. Quantas vezes nós fomos perseguidos na história? E por que nós somos como ovelhas, como cordeiros no meio de lobos? A hostilidade do mundo e a nossa fragilidade, elas são conflitantes. Altamente conflitantes. Por conta da cultura do Evangelho que foi implantada a nós. Nós aprendemos não pela nossa natureza carnal, natural, né? Natureza natural é redundante, mas a nossa natureza intrínseca, a primeira caída, a com que nós nascemos. Esta natureza caída, geralmente ela é reativa, por isso que nós precisamos muitas vezes abafá-la, né? Cuidar do nosso temperamento. Mas a nova natureza que nos foi dada por meio da graça no Espírito Santo em nossas vidas, nos ensina coisas que transformam totalmente a nossa forma de agir diante das perseguições, das afrontas, daquilo que nós sofremos neste mundo. A Escritura diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O mundo nos ensina assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe uma bofetada nele, para ele ficar com fome e caído. E se ele tiver sede, dá fel para ele, dá vinagre para ele. E se nós deixarmos a nossa antiga natureza prevalecer, a gente é reativo mesmo. Mas nós aprendemos pela Escritura que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem reaja quando você for perseguido, porque logo, logo ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Você não precisa reagir à altura, nem mesmo para se autoafirmar na frente das pessoas, porque aquelas afrontas não são contra você, elas são contra o teu Deus. E ele diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Por isso, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor, não te perturbes, porque os arrogantes logo, logo morrerão. Os mansos, porém, herdarão a terra. Descansa no Senhor e confia nele. O Senhor é quem nos defende. O Senhor é quem nos honra. E como diz a Escritura, ele transforma dias de vergonha em honra dupla. É ele quem faz isso. Por isso, Jesus ensina aos seus discípulos: vocês vão para o meio de lobos, como cordeiros. Preparem-se. Não prometo a vocês um mundo amigável. Na verdade, a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Basta você querer fazer a vontade de Deus nos ambientes que você frequenta, e as pessoas vão começar a te olhar diferente. E não estranhe se muitas vezes você não entender o ódio, a perseguição que se levanta contra você. Se você não finge nada, é só o fato de você carregar o nome de Cristo. Simplesmente isso faz com que o mundo te odeie. E o nosso grande desafio é não nos dobrarmos à amizade deste mundo, pois ela é inimizade contra Deus. No verso 4, Jesus diz assim: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando Jesus diz isso, irmãos, ele não está dizendo que você não pode levar as coisas necessárias para o cumprimento da missão. Na verdade, é o contrário disso. Quando Jesus diz assim: não leveis bolsa, alforge, sandálias, Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam aprender a viver
com simplicidade, não tendo em mãos nada além e nada mesmo daquilo que é necessário. Qual o entendimento que Jesus quer trazer à nossa mente aqui? É que os seus discípulos, semelhante a ele, deveriam estar dispostos a abrir mão das coisas que, pelo esforço demasiado, se pode ter para desfrutar nesta terra, enquanto se perde o foco da urgência da missão. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando o seguinte: cuidado para que na jornada da vida, a tua mente, o teu tempo, não estejam voltados demasiadamente às coisas deste mundo, às coisas temporais, às coisas que ficam. Meus irmãos, como eu falei no início, nós não sabemos o dia de amanhã, mas veja quanto esforço nós temos feito até ontem para sermos quem somos hoje e o que temos hoje. Há uma urgência, irmãos, que está no coração de Deus e que precisa estar no coração da sua igreja. Nós precisamos aprender a viver contentes com uma vida simples. E isso quem está falando é o Deus que é dono de todas as coisas, que abriu mão da sua riqueza, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. E aqui eu não estou pregando a teologia da miséria, nem a teologia da pobreza. O que eu estou afirmando para os irmãos é que muitas vezes a teologia da prosperidade, que nós tanto condenamos, bate à nossa porta e nós nem percebemos quantas vezes o nosso tempo tem sido gasto naquilo que não é pão, naquilo que não é necessário. E nós temos esquecido o necessário. Temos esquecido o urgente. Meus irmãos, a urgência é a pregação do Evangelho. Mas às vezes nós preferimos investir os nossos recursos em coisas que nos satisfazem, mas não que satisfazem o coração de Deus. Às vezes nós queremos investir o nosso tempo, as nossas forças, as nossas energias naquilo que pode nos garantir segurança futura, só que nós nem sabemos se estaremos vivos amanhã. E às vezes nós queremos investir para deixar para os nossos filhos uma casa, um carro, um terreno, outra casa, outro terreno, outro carro. Nós nem sabemos se eles vão ser sábios para administrar aquilo que nós perdemos a nossa vida para construir. Salomão fez essa reflexão quando já era velho. E de fato, cumpriu-se na vida de Salomão. Seu filho foi um gastador, ao ponto até mesmo de dividir o reino de Israel. E Salomão investiu a vida dele toda para construir riquezas, riquezas e riquezas. No final ele disse: tudo é vaidade. Vaidade. Correr atrás do vento. E parece que é uma vaidade insaciável. Insaciável que há no coração do homem. Você e eu precisamos aprender a dominar esses anseios. Aprendermos a ter o necessário. Aprendermos a viver contente com o que temos. Ainda que possamos almejar termos mais coisas. Mas ainda assim, se as nossas riquezas prosperarem, diz o salmista no Salmo 62, não ponhais nelas o coração. Porque quando se junta os homens de fina estirpe e os plebeus, eles juntos pesam menos que o vento, diz as Escrituras. É só vaidade, coisa pueril. Agur nos ensina o seguinte: peço ao Senhor que não me des nem riqueza, nem pobreza. Rico para que eu não venha me esquecer de ti, e pobre para que eu não venha desonrar o teu nome. Dá-me o pão que
que me for necessário. Jesus nos ensina isso, irmãos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não precisa de 4 pares de sapatos. Você não precisa de tantas roupas. Você não precisa de tantas coisas que às vezes se tem e nem se usa e se perde. Nós precisamos entender, irmãos, a importância e a urgência daquilo que nos foi dado, da missão que nos foi dada. Você não foi salvo para viver a vida que você escolheu viver. Você foi salvo, e quando você foi salvo, você foi arregimentado. Você está debaixo de um senhorio. Como um soldado, você não tem autonomia para tomar as próprias decisões. Você precisa aguardar o comando. E o comando do Senhor está na palavra. E a palavra nos diz que há uma missão urgente que nós precisamos cumprir: proclamar o Evangelho. Mas se nós nos distrairmos, levando na vida coisas desnecessárias, além do que nós precisamos, nós estaremos sendo desleais com aquele que nos chamou. Há um grupo que ficou marcado na história da igreja, entre os grandes movimentos que aconteceram na igreja cristã. Talvez os morávios sejam os irmãos assim que mais comovem o nosso coração. Os morávios tomaram algumas decisões. Eles, incentivados pelo conde von Zinzendorf, um homem muito rico, que abriu mão das suas riquezas para enviar missionários ao mundo. Quando se acabaram os recursos, aqueles irmãos morávios, eles passaram anos em vigílias de oração, noite e dia, sem cessar, dedicados a Deus. E o grande lema deles é: o Cordeiro venceu. Vamos proclamar: o Cordeiro venceu. Quando acabaram os recursos do conde von Zinzendorf, quando ninguém tinha absolutamente mais nada para vender, alguns jovens morávios tomaram uma decisão. Foram até os comandantes de navios, de escravos, e disseram: nós queremos ir com vocês. E os comandantes disseram assim: mas nós não temos dinheiro para levar vocês. Eles disseram: nós queremos nos vender como escravos. Irmãos, esses homens se venderam como escravos para poderem, no meio dos navios, pregarem o Evangelho. Abriram mão da própria vida, entregaram suas vidas por preço para poderem ter o privilégio de pregar o Evangelho aos escravos nos barcos, e se assim conseguiram chegar aos locais de destino, aqueles que poderiam recebê-los. Uma última história deles conta que quando Zinzendorf já estava bem enfermo, e de fato todos os recursos acabaram, um jovem disse: eu vou, e eu quero pregar o Evangelho aos esquimós. E a história conta que ele pediu uma única coisa ao conde von Zinzendorf: me dê apenas um par de sapatos, para que eu possa resistir ao frio. E o conde von Zinzendorf disse: providenciarei para você. Venha aqui amanhã e eu trarei para você um par de sapatos, botas, para que você possa suportar o frio e pregar o Evangelho aos esquimós. Conta a história que no outro dia aquele jovem não apareceu. E Zinzendorf então imaginou que ele havia desistido daquela missão tão difícil. Chegando então à casa daquele jovem, a casa estava fechada, e o vizinho lhe disse: o que você procura? Ele disse: eu procuro o jovem. Eu prometi a ele um par de sapatos e trouxe. Ele quer pregar o Evangelho aos esquimós. É a única coisa que eu posso oferecer a ele. E aquele vizinho disse: pois não se preocupe com um par de sapatos. Ele saiu bem cedo pela manhã e disse que tinha uma missão urgente para cumprir e não poderia esperar mais nada.
Meus irmãos, como é triste perceber que nós perdemos essa urgência. Estamos muito ocupados com as nossas coisas. Estamos muito dedicados aos nossos trabalhos. Seja um trabalhador dedicado. Mas não esqueça que você tem uma missão maior do que o seu trabalho. Ocupe-se com os seus estudos, com os seus empreendimentos. Não há nenhum mal, não quero demonizar aquilo que lhe traz a sobrevivência. Mas eu queria que você entendesse que cada segundo da nossa vida nós estamos em missão. E quer no seu trabalho, quer em casa, nos seus estudos, onde você estiver, você não pode descansar. Você é um soldado de Cristo. Você é um missionário de Deus. Você é um discípulo de Jesus. Esta mensagem aqui, sendo direcionada aos 70, aos discípulos, deixa bem claro que a missão e a urgência da missão não é só dos líderes, como os apóstolos. É a missão da igreja. A urgência é da igreja. Cuidado como você administra o seu tempo. Cuidado como você administra os seus recursos. Cuidado onde você põe o seu coração. Porque você não está aqui para viver a sua vida. Cristo abriu mão da glória. Eu e você não somos maiores do que o nosso Senhor. Se nós queremos receber a inacessível coroa de glória, nós precisamos estar dispostos a suportar as dores, as lutas, as renúncias e os sofrimentos de sermos e vivermos como discípulos radicais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e certamente Ele nos ajudará. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.